Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses ali, capítulo 1. Filipenses capítulo 1, nós vamos meditar do 12 até o 30. Filipenses 1, 12 ao 30. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã. E assim como sempre tem falado conosco, através da palavra, nós temos visto que o Senhor tem trabalhado de maneira especial. Vamos orar primeiro mais uma vez, antes de iniciar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós chegamos na Tua presença. Aqui nós estamos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E portanto, ó Deus, eu te peço agora, prepara, meu Deus, os nossos corações, a nossa mente, ó Pai, para estarmos ligados, ó Deus, na Tua santa palavra. Tanto, ó Deus, os que entraram nesta congregação, aqueles também que estão em casa, ó Pai, que o Senhor venha falar de maneira especial. Que não seja eu, mas que seja o Senhor através do Teu Santo Espírito. Estou aqui, ó Deus, apenas como um canal, ó Deus, um vaso na Tua mão para ser usado, ó Deus, de maneira tal, ó Deus, que conforme a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Paulo, então, ao escrever essa carta, no intuito de agradecer os irmãos ali em Filipe, os filipenses, pela oferta que eles enviaram para ele, e também um grande motivo de dizer para aqueles irmãos ali em Filipe que a nossa alegria era só encontrada em Jesus Cristo. Então, duas coisas que Paulo ali vai tratar, mostrando agradecimento, agradecendo os irmãos ali em Filipe, os filipenses, que juntaram uma oferta ali e enviaram para Paulo. Todos sabem que Paulo, ele não recebia da igreja para pregar a palavra, não porque ele era contra, pelo contrário, ele mesmo fala que é digno sim do irmão, do pastor, do obreiro viver sim, ser sustentado pela igreja, mas por causa de alguns irmãos que criticavam ele por ele ter, ser aquele homem que perseguia aquele negócio todo, então ele achou melhor não aceitar o dinheiro, o salário da igreja. Então ele vivia do seu trabalho, ele construía tendas para sustento, seu próprio sustento. Mas os irmãos ali juntaram uma oferta e enviaram para ele. Então ele está agradecendo os irmãos e ao mesmo tempo orientando os irmãos, dizendo que a nossa alegria ela é encontrada apenas em Jesus Cristo. E ele vai falar muitas coisas, querido. Então Paulo ele vai dar um exemplo da sua própria vida, vai falar do que ele viveu, do que ele estava passando, e aonde Paulo estava quando ele escreveu essa carta. Então nós vamos ver que, de fato, não importa as circunstâncias, não importa os problemas que estamos vivendo, nós temos que entender que se nós somos de Jesus, nós somos sim felizes, porque Cristo habita em nós, amém? Então Paulo vai dizer no versículo 12, do capítulo 1, ele diz o seguinte: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousavam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não
puramente, julgando acrescentar aflições nas minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo em mim, e me regozijarei ainda mais. Porque sei que disto me ressuscitará a salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos aos lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, os que para eles, na verdade, é indício de perdão, mas para vós de salvação. Perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tendo o mesmo combate que seja em mim, tendes visto e agora ouviste, estais em mim. Amém? O versículo 12 até o 13, que nós acabamos de ler, quando Paulo ele vai falar que a prisão não tirou a esperança e não tirou a fé que Paulo tinha em Cristo Jesus. Pelo contrário, Paulo ele vai dizer algo aqui muito importante para que nós também venha, na verdade, fortalecer a nossa fé em Jesus. Então, quando nós olhamos Paulo dizendo, quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, quando eu olho para nós, na verdade, devemos olhar para a nossa vida, pelas provações, pelos momentos difíceis que estamos atravessando, e nós temos que fazer uma pergunta seguinte, na verdade nem perguntar, né? Não perguntamos para Deus por quê, mas para que isso tudo? Qual o motivo disso? Por que eu estou vivendo dessa forma? Ou para que eu estou vivendo assim? Querido, tudo que acontece na nossa vida tem que ter um proveito. Tem que ter, se nós somos um servo fiel a Deus, de fato, tudo que acontece em nossa vida, a Bíblia não fala que tudo contribui, o quê? Para aqueles que amam, aqueles que temem ao Senhor, não é isso? Então tudo que contribui, aos momentos bons, momentos difíceis. Agora, qual o motivo? Será que de fato, querido, não há permissão? Esse dia eu estava falando, eu estava pensando, acho que eu cheguei até a falar lá em casa.
eu estava pensando o seguinte: eu creio que há permissão de Deus, em alguns momentos, em alguns casos, e também Deus causa alguns prejuízos na nossa vida. Esse dia eu estava até brincando assim, eu falei, Deus, Ele é um causador de prejuízo. E é necessário Deus causar alguns prejuízos na nossa vida, querido. Porque muitas vezes nós olhamos assim alguns fatos que ocorrem no seio da igreja, e as pessoas chegam para a gente e falam assim, eu tive um grande livramento. Eu tive um grande livramento. Aí a pergunta que vem, foi um livramento ou foi permissão? Foi um livramento de Deus ou foi permissão? Ou foi um prejuízo que Deus causou na sua vida? Mas Renilton, agora eu não entendi mais nada. Querido, você sabe que Deus, Ele age da maneira certa e correta. É nós que não entendemos nada. Nós estávamos na célula um dia, essa semana, aí uma irmã falou, nós estávamos conversando, nós estávamos até falando sobre os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foi lançado na fornalha de fogo. Interessante, quando ele vai falar para o rei, né? O rei vai falar para eles, então, dá uma oportunidade para eles se dobrar, se render, se prostrar diante da estátua, porque senão eles seriam lançados na fornalha de fogo. Então, aqueles 3 jovens vai dizer para o rei que Deus ia livrar eles. Na mente deles, Deus não ia permitir que isso pudesse acontecer. Mas Deus sempre tem algo além daquilo que nós pedimos. Interessante que Deus não livrou eles. Eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas interessante que mesmo eles sendo levados para a fornalha, eles não se renderam ao rei. Eles continuaram crendo que Deus poderia fazer algo, mesmo que eles morressem. Mas eles tinham certeza para onde eles iam. Mas eles criam que Deus ia fazer algo por eles. E nós sabemos do resultado, né? Quando eles foram lançados na fornalha, ali havia não 3, mas 4 pessoas lá dentro, que o próprio rei vai falar. Então, querido, lembra que Deus, muitas coisas que acontecem na nossa vida, nem sempre Deus vai livrar a gente daquela situação, né? Mas Ele vai permitir que venha acontecer certas coisas. No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam desobedecendo a Deus, pelo contrário, eles estavam firmes no Senhor. Então aquilo ali foi de fato uma permissão para que, né, o nome do Senhor pudesse ser exaltado, glorificado, e as pessoas, os pagãos, né, os incrédulos ali, pudessem então ver o grande poder de Deus, né, a obra do Senhor ali naquele local. Mas então, querido, aonde eu quero chegar? E Paulo dizendo que as prisões dele, a prisão dele, serviu para o crescimento do Evangelho, serviu para que, de grande proveito, né, para o Evangelho de Cristo. Assim também, querido, o que acontece na nossa vida tem que servir de grande proveito, né, na obra do Senhor. Então, querido, eu estava pensando o seguinte, mas então por que Deus causa alguns prejuízos? Por exemplo, eu estava analisando o seguinte, chega a pessoa para a gente e fala assim, olha, eu tive um grande livramento. Eu olho para aquela pessoa e eu não vejo aquela pessoa, de fato, uma pessoa fiel ao Senhor. Uma pessoa que tem desejo de estar na presença de Deus. Ele é um crente normal, ele é um crente que vem à igreja, participa dos cultos, mas ele não tem interesse na obra. Vir no culto é uma coisa, ter compromisso com a obra do Senhor é outra. Então, aquela pessoa, ele prospera. E ele chega para a gente e fala, Deus, muitas vezes a pessoa chega e fala assim, olha como é que Deus está me abençoando. Ótimo, beleza? Mas chega um dia que acontece algo terrível com aquela pessoa. Ou um acidente, ou qualquer outra coisa. E aquela pessoa chega perto na igreja e vai contar um testemunho. Olha como é que Deus me deu o livramento. Eu já vejo aquilo como um prejuízo.
porque Deus permitiu que acontecesse um grande prejuízo na sua vida para parar você. Você está indo no caminho errado. Então aconteceu um prejuízo que vem antes do juízo, né? O prejuízo significa pré, vem antes. Eu vou parar você, vou criar um prejuízo em você para que depois não venha o juízo final. Porque você, se você continuar nesse caminho, achando que você está me servindo, achando que você está sendo próspero por mim, está enganado. Então eu vou ter que causar um prejuízo em você, para você parar e voltar novamente a me servir de verdade. Então Deus, Ele é causador de prejuízo para trazer os filhos de volta. Então, querido, as pessoas têm que entender quando é de fato né, igual eu falei, de fato uma permissão, né, e quando ele cria um prejuízo para trazer os filhos de volta. É nessa forma, nessa visão que a gente entende, né, porque Deus, Ele ama, e Ele de fato, e além daquele prejuízo, Ele permite que a pessoa não morra. Então ela acaba, vamos supor que é um carro, né, o carro acaba tudo ali, destrói tudo, dá perca total, mas a pessoa sai em vida, mas criou um prejuízo causado por Deus, tá, querido? Algumas vezes, né? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Então, Paulo falando dessa forma, no capítulo 12 e 13, eu coloquei o seguinte, muitas pessoas quando estão passando por problemas, por exemplo, na família, na saúde, financeiro, conjugal, acaba desistindo, ou melhor, perdendo a esperança. Então, quando algumas pessoas na igreja, quando está passando por alguns problemas, quando está beleza, quando está tudo bem, a pessoa está dando glória a Deus para todo lado, né? Está tudo mil maravilha. Mas quando começa a passar por uma provação, algum momento de saúde, problema de saúde, problema conjugal, problema financeiro, tantas outras coisas, as pessoas parecem que vão esfriando e vão afastando da igreja, vai afastando de Deus, afastando da igreja, mas não afastei de Deus, automaticamente afastou da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, ou não? A Bíblia fala que a igreja é corpo de Cristo, e nós passamos a ser igreja a partir que tem mais do que uma pessoa. Então não tem como eu ser igreja dentro da minha casa sozinho, nós somos igreja, né? Essa comunidade quando nós unimos. Então, a partir do momento que eu me afasto, por que eu afastei? Qual o motivo? Alguma coisa aconteceu. E se eu me afastei por alguma coisa, eu estou ressentido, estou magoado, estou sentindo alguma coisa. E se eu estou magoado ou ressentido com alguma coisa, automaticamente, se a igreja é o corpo de Cristo, estou magoado com quem? Para pensar. E Paulo vai ao contrário desse negócio. Paulo, ele passando por perseguição tanto fora quanto dentro, e Paulo continua alegre, ele continua servindo a Deus. Então, ao contrário de Paulo, que estava na prisão ali, glorificando a Deus, muitos afastam. E por isso, querido, nós temos que tomar cuidado. Mas Paulo mostra, mesmo na prisão, né? Mesmo lá na prisão, é uma grande oportunidade para pregar as boas novas de Cristo. Então não importa se você está passando por uma provação, se você está sofrendo alguma perseguição, se é problema de conjugal, doença ou qualquer coisa, aproveite esse momento. Sim, aproveite esse momento. Busca mais o Senhor. Porque quando chegar a vitória, quando Ele entregar a vitória na sua mão, isso vai servir de testemunho para as outras pessoas. Você vai pregar o Evangelho através daquilo que aconteceu. Nada é por acaso na nossa vida. Então preste bem atenção, que mesmo você passando por dificuldade, não importa quais são, mas precisamos estar firmes na presença de Deus. Porque a nossa felicidade, a nossa alegria, ela é encontrada somente em Jesus. E quando eu me afasto, eu me torno uma pessoa amarga, eu me torno uma pessoa não feliz, eu vivo com as pessoas do meu lado, as pessoas sentem o desconforto, né, junto comigo, por quê? Porque eu estou afastado de Deus. E o que me faz ser feliz é Jesus. O que me torna ser feliz é estar na presença de Jesus.
E as pessoas vão sentir. A Bíblia não fala que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo? Pois é isso que a Bíblia está falando. É quando as pessoas estão em nossa volta, elas sentem o prazer de estar conosco. Ela olha na gente e fala, poxa vida, que coisa gostosa, eu sinto algo diferente em estar com vocês. E quando essa pessoa talvez vai fazer uma análise da nossa vida, elas vão ver que a nossa vida nem sempre é mil maravilhas. E ela fala, poxa vida, e como é que essa pessoa ainda é tão feliz? Sou feliz porque eu tenho Jesus. Amém? O versículo 14, Paulo vai dizer o seguinte: muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com a minha prisão, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. É isso que Paulo está dizendo. Então, a prisão de Paulo fez com que os outros irmãos pudessem pregar com mais ânimo, porque vendo Paulo preso, transmitindo essa alegria, transmitindo essa fé em Jesus, não desistindo, não desanimando, as pessoas olhavam então para Paulo, lá na prisão, naquela alegria, eles olhavam para ele e falavam o seguinte: mas nós não estamos presos, nós estamos livres, e por que então que eu não posso fazer a mesma coisa que Paulo está fazendo? Querido, preste bem atenção, nós não estamos presos, nós estamos livres, nós somos livres, e às vezes deixamos de fazer, porque nós mesmos criamos uma prisão dentro de nós. Isso cria um mal terrível em nossa vida. Enquanto nós criamos essa prisão dentro de nós, tem pessoas morrendo sem Jesus, crianças estão crescendo sem conhecer Jesus, as escolas bíblicas dominicais estão ficando vazias, porque nós, com o nosso orgulho bobo, né, deixamos de servir a obra do Senhor, deixamos de servir as pessoas, de trazer pessoas para junto de Jesus. Paulo lá na prisão, pregando o Evangelho, e nós estamos soltos, livres, estamos recuando, por causa de um orgulho bobo. Mas Paulo está falando, mas muitos, me vendo na prisão, eu fui testemunho, dei testemunho, e muitas pessoas seguiram o meu exemplo, né, pregando com mais ânimo, com o coração mais aberto. É assim, querido. Então nós temos que olhar em nossa volta, nós temos que olhar o seguinte: mas poxa vida, se fulano pode fazer, então eu também posso fazer. Nós temos que pegar bons exemplos, seguir bons exemplos, pessoas. Nós temos que pegar pessoas que já passaram, né, em nossa vida, pessoas de fato, de caráter, e falar, poxa vida, eu quero seguir o exemplo dessa pessoa. Tem muitos exemplos por aí que não devem ser seguidos não, mas você deve de olhar, sim, de fato, para aquela pessoa. Poxa vida, mas aquela pessoa, a vida dela não é muito boa, mas sempre ela está ali, sempre está à frente, mesmo passando por dificuldade financeira, dificuldade nisso, é doença na família, mas nunca desiste, sempre está ali. Parece que a igreja vai fechar porque não tem ninguém, mas sempre está ali. Não tem irmão nenhum na igreja, a igreja está vazia, mas sempre está ali. Então eu também posso fazer. É assim que a gente vai crescendo no reino de Deus, irmãos. Mas aí o outro vê, não, hoje tem quase ninguém na igreja, aquilo lá é frio, não vou não. Nossa vida, fulano falou, me ofendeu, não vou lá não. Irmão, isso é coisa do diabo. Satanás quer destruir a sua vida. Eu me lembro de uma passagem, se eu não me engano, foi Martim Lutero. Martim Lutero falou o seguinte: enquanto você dorme um sono espiritual, enquanto você está dormindo um sono espiritual, o diabo ele vem e fica balançando o seu berço. Dorme, neném, dorme, filho. Enquanto você está dormindo um sono espiritual, o diabo está balançando o seu berço. Não vai na igreja não, filho, isso mesmo, dorme. Não ora mais não, isso aí, filho, dorme. Enquanto você dorme um sono espiritual, Satanás vai ninar você. É ninar que fala? Vocês que mexem com criança, né? Por isso que você não consegue orar mais, você não quer vir na igreja mais, porque o diabo está te ninando. E você vai dormindo. Martim Lutero, acho que falou isso, não vou entrar muito nisso não, porque... Mas eu lembrei desse negócio.
E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Quanto mais frios, desanimado, é obra do inimigo na nossa vida. Ele está minando a pessoa, tá? Então não coloca a culpa no seu trabalho, não coloca a culpa na dor na perna, não coloca a culpa na dor de cabeça, não coloca a culpa porque você chegou atrasado, não coloca a culpa em nada, coloca a culpa em você mesmo. Amém? Não coloca a culpa que você não vem na igreja por causa de fulano e ciclano, coloca a culpa em você mesmo, porque o diabo está minando você. E às vezes Deus precisa te acordar com pré-juízo. Entenderam, irmãos? Cuidado. A nossa maneira de viver pode encorajar outras pessoas. Olha que Paulo então está falando, né? Então Paulo falou no versículo 14 que a prisão dele serviu de exemplo, né, para as outras pessoas pregar mais com coragem. A pergunta que eu faço: as pessoas estão imitando você? Elas estão tendo ânimo, olhando para você e falando assim: poxa vida, eu vou imitar fulano, porque olha só como essa pessoa é um servo, é uma serva do Senhor, quero ser igual a essa pessoa. Será então que as pessoas estão olhando para você e querem ser igual a você? Porque Paulo fala assim, ó, então eu coloquei aqui, olha, no versículo 14, a nossa maneira de viver pode encorajar outras pessoas, ou desanimar outras pessoas. Ambas as coisas. Se você é um servo, uma serva do Senhor, que de fato está firme na presença de Deus, muitas pessoas também vão ficar firmes. Porque querendo ou não, querido, pessoas estão olhando para nós. Você não está invisível, pelo contrário. As pessoas estão te observando. Continuando. Exemplo. Quando permanecemos fiéis a Ele, né, a Deus, durante situações diversas e difíceis, falamos determinadamente a favor de Cristo. Quando nós falamos, né, certeza, quando nós afirmamos que somos de Cristo, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora dos problemas, nós estamos ali falando de Cristo, pregando a palavra de Jesus, mostrando que Jesus habita na nossa vida, então nós vamos servir também de grande proveito, né, que Paulo falou, de exemplo para as outras pessoas. Então, querido, quando você diz que é um cristão, lembra de uma coisa: você tem que servir de exemplo para as outras pessoas, né? Fortalecer as outras pessoas. E muitas vezes, querido, as igrejas estão vivendo uma frieza. É o que está acontecendo nessa era agora, nesse tempo agora. Antigamente eu me lembro, né, que era uma igreja mais fervorosa. Era uma igreja onde ninguém vinha para a igreja de carro. Era um local que você tinha que andar horas e horas a pé. E todos trabalhavam igual trabalha hoje. Mas dava no dia de ir para o culto, a gente chegava todo empoeirado, mas estava ali no culto. E era uma coisa que você sentia a presença do Espírito Santo dentro da igreja, porque todos louvavam ao Senhor. Era uma coisa maravilhosa. Não tinha esse negócio, essa divisão, não tinha. Todos falavam praticamente a mesma língua. E crescia, querido. Era simples. Era algo simples, mas Deus agia. Ninguém se preocupava se o fulano estava falando um português errado. O importante era a presença de Deus. Querido, se você fala errado, pode ter certeza que vai chegar certo no coração de Deus, irmão. E tem pessoas que se preocupam quando o pregador fala errado, aí depois chama a gente do cantinho e fala assim: irmão, aquela palavra está errada. Prestou atenção na palavra errada, mas não prestou atenção na palavra de Deus.
Passou o tempo todo corrigindo o pregador, mas não sentiu a presença de Deus. Era a coisa mais linda, irmãos. E é preciso voltar, é preciso abrir a porta e deixar Jesus entrar. Porque muitas vezes Jesus está ficando lá de fora, e nós estamos aqui dentro, e às vezes Jesus está do lado de fora. É preciso então abrir a porta e falar: Jesus, entra nessa casa, essa casa é sua. Às vezes nós cantamos aquele hino, como é que é o nome daquele hino? Eu esqueci, irmão. Essa casa é sua. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Será que é verdade? Essa casa é sua casa, não é isso? E nós deixamos ela para você. Não, se essa casa é sua casa, já é dele, eu não preciso deixar para ele, não. Já é dele. Já pertence a ele. Eu não preciso deixar. Eu preciso abrir a porta e falar: é sua, Senhor, então mora, é sua, habita, já é sua. E às vezes, querido, Jesus está do lado de fora. Então, querido, a nossa maneira de viver pode encorajar outras pessoas, mas ao mesmo tempo também pode desanimar outras pessoas. Às vezes somos um crente tão frio, tão gelado, que passamos a congelar outra pessoa também. Por isso precisa então da ação do Espírito Santo na nossa vida, para aquecer a nossa fé, voltar a ter ânimo. Então é preciso, querido, ter essa certeza. No versículo 15 ao 18, Paulo vai falar o seguinte: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo com contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas, que importa? Contanto que Cristo seja pregado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Preste bem atenção, querido, que Paulo está dizendo o seguinte: que há muitas pessoas que pregam sim a palavra de Deus, né, com sinceridade, mas há outras pessoas também que pregam a palavra de Deus com inveja, mentiras, né, colocando uma meia-verdade, camuflando. E eu fui observar, querido, que de fato está aumentando cada vez mais isso nos dias de hoje. Nós precisamos, como igreja de Cristo, ter esta união. Não pode haver divisão dentro da igreja. Nós precisamos crescer juntos. Ninguém pode ser maior ou melhor do que o outro na igreja. Nunca. Não é porque eu estou aqui em cima, atrás de um púlpito, sou melhor ou maior do que os irmãos. Nós precisamos crescer juntos. Se a pessoa limpa, sempre vou repetir isso, né? Se a pessoa limpa a igreja, ela não é menor do que eu que estou aqui à frente. Irmão Taíde, abre a igreja. Eu não sou melhor do que o irmão Taíde que abre a igreja, pelo contrário. Olha que coisa linda. O irmão Taíde está fazendo o quê? Abrindo a igreja para receber o povo de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Ele faz isso, a pessoa tem que fazer isso com amor. Eu estou fazendo isso porque eu vou receber, as pessoas vão receber tanto os crentes como os não crentes. Eu limpo a igreja. Eu tenho que limpar a igreja sentindo no coração o seguinte: poxa vida, aqui vai vir pessoas hoje para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou limpar bem limpinha essa igreja, porque eu tenho certeza que hoje Deus vai falar no coração da pessoa. Então eu tenho que limpar a igreja com amor, servindo a Deus, fazendo isso servindo a Deus.
Isso é gostoso, irmão, então não há divisão, não há contenda. Estamos trabalhando junto. Eu vou louvar o Senhor, eu quero cantar hoje melhor, eu quero me preparar para fazer o melhor para Deus. E o que significa? Não fazer em cima da hora. Eu quero, à noite, eu quero louvar o Senhor melhor do que hoje de manhã, então eu quero me preparar, eu quero me encher do Espírito Santo do Senhor, porque eu estou louvando a Deus, é para Deus. E quando você louva a Deus, o Espírito Santo derrama dentro da igreja. Agora, quando a gente faz de qualquer jeito, irmão, aí eu venho aqui pregar, eu sou o pastor da igreja, mas deixa para lá, vou chegar lá, vou pegar qualquer palavra lá, ninguém sabe nada mesmo, ninguém estuda a Bíblia, então eu vou começar a falar um negócio, e todo mundo está... Não é assim que funciona, não. Isso leva tempo, leva madrugada, leva oração, né? A gente vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Isso leva tempo para a gente se preparar, não é de qualquer jeito, porque isso daqui é a palavra de Deus. Então, muitos pregam, muitos vivem com inveja, e não pode ser dessa forma, não pode. Coloquei aqui, muitos não levam a sério o Evangelho de Cristo. Alguns usam as dificuldades, os problemas das outras pessoas para a sua própria reputação. Eu vou mexer um pouco sair um pouco da igreja e vou mexer um pouco com igrejas, para alertar os irmãos. Sabe, queridos, nós sabemos na verdade que todos passam por dificuldade, ou não? Todos têm problema, não tem? Lá em casa tem não, né, amor? Não tem um só não, tá, irmãos? Isso, tem muitos. Mas aí, querido, aí que entra o perigo de muitas pessoas usar esse problema que a gente passa para crescer a sua própria imagem. Tem muitas igrejas que usam o problema das pessoas, muitos líderes de igrejas, para criar a sua imagem, né? Fazer o seu nome. Você quer ver uma coisa, querido, que Paulo, onde Paulo está? Na prisão. Olha que coisa. Então Paulo não é o destaque. Você acha que alguém na prisão vai ser o destaque, irmão? Não. A preocupação de Paulo aqui é com a salvação das pessoas, lá na prisão. Mas você quer ver, querido, como reunido, então nós vamos identificar que uma igreja, a liderança dessa igreja, ela quer ser o destaque, não Deus. É quando você passa na frente de uma igreja, você vê a foto do pastor. Quando você vê a foto da liderança da igreja destacando um outdoor bem grande. A presença naquela igreja é a presença do pastor, não é a presença de Deus. E esses líderes vão usar o seu sofrimento, a sua angústia, o que você está vivendo, para se tornar cada vez mais famoso. O nome dele vai aparecer. O nome de Deus só vai aparecer para ser usado, para enganar você. Mas na verdade, quem é o destaque de tudo é aquela pessoa que está na foto, na porta da igreja. E muitos usavam o sofrimento de Paulo, a prisão de Paulo, para fazer o seu nome. Toma cuidado, queridos. Quer ser feliz? Quer sentir alegria de verdade? Só tem um que pode te dar, Jesus Cristo. Somente Ele, mais ninguém. Então, muitos não levam a sério o Evangelho de Cristo, alguns usam as dificuldades, os problemas das outras pessoas para a sua própria reputação.
Paulo sabia que alguns tiravam proveito, né, da sua prisão para tentar construir a sua própria imagem. Olha só, não é isso que está acontecendo, irmão, por aí? As pessoas aproveitam, né, o sofrimento das pessoas que vêm totalmente achando que de fato vai receber alguma coisa ali. Então eles aproveitam aquela prisão, a prisão da pessoa, o sofrimento que ela está vivendo. Então essas pessoas aproveitam esse momento, né, para construir, né, a sua própria imagem. Quer dizer, o destaque daquela pessoa, a pessoa impõe a mão, cura, a pessoa faz isso e cura, a pessoa faz aquilo, a igreja de fulano de tal, e Deus mesmo fica onde? Toma cuidado com esse negócio. Sabemos que o importante não é o evangelista, mas sim o evangelho. Sabemos que o importante não é o obreiro, mas sim a obra. Sabemos que o importante não é o pastor, mas sim o bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então sabemos de tudo isso. Versículo 19 a 21, Paulo vai dizer o seguinte: porque sei que disto me ressuscitará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Olha o que Paulo está falando, irmão. Paulo está então vivendo aquele sofrimento, aquela angústia. Paulo saía da cadeia, começava a pregar o evangelho, pouco não, estava Paulo de novo dentro da cadeia. O homem passou a vida toda mais preso do que livre. O homem apanhava. Já pensou o que é isso, irmão? Quantas pessoas de fato não vai pedir a morte, né? Se a pessoa vive talvez bem menos do que isso, já quer morrer? Mas preste atenção, querido, o que Paulo vai falar aqui. Ele fala no último que para ele, viver sim é Cristo, mas o morrer é ganho. Parece que ele está pedindo a morte. Eu quero morrer. Quero morrer. Mas olha só, nós temos que entender um negócio, querido. Somente Cristo pode nos alegrar em meio a tanta adversidade. Por esta causa, nós precisamos manter a nossa fé firmada nele. Por isso, nós precisamos então ter a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Assim como Paulo suportou as prisões, sustentado pela fé em Jesus Cristo, nós também precisamos suportar as provações, as diversidades, os problemas, sustentado na fé em Cristo Jesus. Como que nós vamos aumentar, não vou dizer essa palavra aumentar, fortalecer a nossa fé? Como que nós fortalecemos a nossa fé? Primeiro, oração, temos que orar muito. Estudo da palavra de Deus, frequentar os cultos. Sabe, querido, se você não tiver pelo menos essa base, esses três, de pouco a pouco você vai sentindo frio, mesmo sendo cristão, mesmo sendo crente, mas você vai sentindo frio, e você vai conseguir ver mais problemas do que solução. Você vai conseguir ver mais dificuldade do que coisa boa, mais problema do que solução. Quanto mais você encher de Deus, quanto mais você buscar a Deus, participar, estar servindo na obra, servir aquilo, faça isso, a sua mente vai estar ocupada com as coisas de Deus. Você vai se encher de Deus. O Espírito Santo vai transbordar em sua vida,
E dentro de você não vai ter espaço nenhum para tristeza, para angústia, para as outras coisas que o inimigo tenta levantar contra nós. Porque a intenção do inimigo é o quê? Destruir a nossa vida, acabar conosco. Amém? Então, querido, Paulo está falando, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Sim. Se eu morrer, acaba o sofrimento, acaba a angústia. Mas eu quero pegar o versículo 22, para a gente dar continuidade daquilo ali. Nós vamos pegar o 22 e o 26, nós vamos ver mais o que Paulo vai falar sobre isso daí. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Olha só. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. Olha aqui. De ambos os lados, eu estou em aperto. Eu tenho desejo de partir. Qual o desejo de Paulo aqui agora? Partir para onde? Para junto de Cristo. Então ele está falando assim, meu desejo agora é o quê? Morrer. Olha só, hein? Mas preste bem atenção onde nós vamos chegar nisso aqui. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir. E estar com Cristo. Porque isto ainda é muito melhor. É lógico que é muito melhor estar com Cristo do que ficar numa prisão, do que estar sofrendo açoite, humilhação. Então, lógico que é muito melhor então eu morrer porque eu vou para Cristo. Mas aí, vamos lá, vamos continuar. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E, tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito do vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova vida a vós. É até o 26, né? Isso aí. Preste bem atenção então agora o que nós vamos ver o que Paulo está falando. Paulo, então, o desejo dele é de partir. Esse é o desejo. Por isso eu falei no início, muitas pessoas que passam por problemas, aflições, ele pede a morte. É melhor eu partir para Jesus logo que acaba o sofrimento. Por que a pessoa fala isso? Porque ela foi ensinada desde novo, desde pequeno, que aquele que for salvo por Cristo, habitar com Cristo no céu, nunca mais vai ter o quê? Sofrimento, vai acabar as dores, né? Vai acabar todo o sofrimento, lá não viver em paz, é lógico, certo? Mas preste atenção, querido, que muitas vezes pode ser, nós podemos nos tornar egoístas, pedindo a morte. Olha só, coloquei aqui, nós precisamos ter um propósito em nossa vida, além da nossa vontade. Nós precisamos ter um propósito em nossa vida que vai além da nossa vontade. A vontade de Paulo era partir, mas eu vou falar sobre isso. Nós precisamos então ter um propósito que vai além da nossa vontade. Às vezes a minha vontade é morrer, a minha vontade é ficar em casa, a minha vontade é não vir na igreja, a minha vontade não é pregar o evangelho. Você acha que eu não tenho vontade, irmão? Tem. Tem dia que não dá vontade, tem dia que a minha vontade é fugir, é sair correndo. Tem dia que a vontade não está aqui. Quero ser bem realista com os irmãos. Por isso que eu gosto, né, de uma igreja que fala a verdade, fala aberto, para todo mundo saber. A gente não precisa esconder nada, porque nós temos vontade, nós temos desejo. A minha vontade tem dia é sumir, correr. Mas eu tenho que entender que eu tenho que ter um propósito que vai além da minha própria vontade. Aí, querido, Paulo tinha vontade de partir e morar com Cristo. Assim estava livre de todo o sofrimento. Talvez a nossa vontade é não ter compromisso com a obra, a nossa vontade é não limpar a igreja mais, é ser professor da escola bíblica dominical, é não cuidar das crianças, é
É eu, igual eu falei, é não estar aqui pregando, é fugir do seminário, não fazer seminário mais, né? Então tudo isso tem vontade. Paulo também sentiu essa vontade de partir para Cristo, ele sentiu vontade de falar, ele pede, é melhor morrer, então ele sentiu esse desejo de partir para Jesus, do que ficar então sofrendo, mas tinha vontade de partir e morar com Cristo, assim estava livre de todo o sofrimento, assim como Paulo estava pronto para morrer e também pronto para viver, nós temos que ter certeza se estamos prontos para morrer ou se estamos prontos para viver. Agora complicou. Paulo não falou lá que viver é Cristo, morrer é ganho? Pois é. Agora eu quero fazer uma pergunta. A vontade minha é muito, então também morrer e vir para Cristo porque eu estou sofrendo. Preste bem atenção. Se você não está pronto nem para viver, como é que você está pronto para morrer? Coloca aí a cacholinha aí para funcionar aí. Se você não está pronto para viver, como é que você está pronto para morrer? Como é que você pede a morte? Segundo, você está vivendo no propósito de Deus? Paulo estava vivendo no propósito de Deus, na prisão servindo a Deus. E você está livre no propósito de Deus, livre servindo a Deus? Começa a pensar, irmão. Como é que eu posso pedir então? Eu quero sair daqui, eu quero ir para lá, porque lá não tem sofrimento. Se eu não estou pronto para viver, como é que eu estou pronto para morrer? Pronto para viver, querido, é viver no propósito de Deus. Pronto para morrer é ter certeza que eu vou morar com Deus. Mas para ter certeza que eu vou morar com Deus, como é que eu estou vivendo? Só ter o nome de crente? Como é que é isso? Paulo tinha sim essa certeza. Mas Paulo, ele tinha um propósito que ia além da vontade dele. Ele tinha sua vontade, mas tinha algo que ia além da vontade dele, porque ele fala o seguinte, olha só coisa interessante que ele vai falar aqui, olha. Olha o que ele fala no versículo 25, coloca aí, irmã, versículo 25 aí, ó. Primeiro ele fala, né, que a vontade é partir para Cristo, essa é a vontade dele, mas aí ele fala o seguinte, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso do gozo da fé, mas eu sei que eu vou ficar e vou dar continuidade da palavra de Deus, e eu vou continuar vivendo no propósito de Deus. A minha vontade é uma coisa, mas a vontade de Deus é outra. Então eu tenho que viver na vontade de Deus, não na minha vontade. Eu tenho que viver no propósito de Deus, não nos meus propósitos. Então a minha vontade, querido, ela não pode ser mais alta do que a vontade de Deus. Sim, nós vamos ter vontade, temos. Não tem como sair disso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que viver pela fé e no propósito de Deus, amém? Versículo 27, né, irmão? Então vamos lá, me ajuda aí. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá-vos e vos veja, quer esteja ausente, ouça, acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. Aqui Paulo é o seguinte, olha o que Paulo está falando, coloquei aqui, né? Nós como cristão, como igreja de Cristo, devemos encorajar outros crentes, e nos mantermos unidos, e permanecer firme em um só Espírito,
como uma só alma, lutando junto pela fé evangelística. Então nós precisamos, assim como Paulo está falando, somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Andar conforme o Evangelho de Cristo. Portarmos conforme o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Como é o Evangelho de Cristo? O que Deus então pede de nós, né? Para que a gente possa viver. Aí ele fala mais, para que quer vá e vos veja. Olha que coisa, né? A responsabilidade em nossa, né? Quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito. Então, querido, nós precisamos estar unidos como igreja de Cristo, num só propósito, trabalhar unido como igreja, para que haja crescimento, para que haja felicidade, temos que estar unidos. Então, assim como Paulo, nós também devemos agir dessa forma, permanecer firme. Como é triste ver algumas igrejas ou algumas pessoas que ficam lutando uma contra a outra, em vez de unir contra a verdadeira oposição. Às vezes ficamos dentro da igreja lutando um contra o outro, sendo que na verdade é para a gente se unir, para lutar contra o verdadeiro opressor, contra a oposição verdadeira, que é a ação do inimigo. E às vezes a gente fica lutando um contra o outro. Aí o ministério não cresce, começa a fazer projeto disso, projeto não cresce, começa a fazer isso não cresce. Por quê? Porque tem o dedo do inimigo ali, querido. A pessoa fica ali brigando um com o outro. Não, porque você não fez assim, eu pedi para fazer assim, você não fez assim. Não, você fez do seu jeito. Aí cria aquela confusão e vira uma bagunça, o inimigo trabalha. E aí, quem é que perde com isso? Para pensar quem é que perde com isso. Aí entra depressão, afastamento, frieza, problema na família. Aí começa, Deus então vai criar um prejuízo. Deus é criador de prejuízo para o nosso bem. Versículo 29. Nós temos que dar uma adiantada, né, irmão? Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Não, querido, agora preste atenção. Às vezes a pessoa fala, você fala demais, que esse negócio de... Não, Paulo está falando o seguinte: não é somente o quê? Crer em Jesus, porque crer em Jesus, acreditar em Jesus, a Bíblia diz que até mesmo quem acredita, até mesmo o diabo. Se tem uma pessoa que não é ateu, é o diabo. Às vezes tem crente mais ateu do que o diabo. O diabo não é ateu. Ele sabe quem é Jesus. Mas Paulo está falando, irmãos, não é apenas crer, mas é preciso padecer por ele. O que é padecer, irmão? Tá? Sofrer. Jesus falou, né? Quer me seguir? Nega a si mesmo, tome cada um a sua cruz e segue. Está vendo? Então não é simplesmente, querido, eu sou um crente, tudo beleza, está tranquilo, mas não tem compromisso, querido, não corta na carne, né? Corta na carne não é meter a faca não, tá, irmão? Quer dizer, está aí um crente, sou crente, mas não padece, não dou um pouquinho do seu tempo para a obra do Senhor, não é? Tem coisa, irmãos, que de fato não tem jeito. Por exemplo, os cultos nossos é de domingo, né? Domingo de manhã, domingo à noite e quinta-feira à noite. Tem coisa que não tem jeito mesmo. Pintou aí alguma coisa, né? Ou eu marquei, eu quero sair, eu quero ir com a minha família. Tudo bem, programou. Mas quando antigamente, eu já até comentei sobre isso, antigamente eu trabalhava no domingo.
Trabalhar no domingo eu vou porque eu quero. Eu posso falar sim ou não. Se eu trabalho por conta própria, a não ser que a pessoa trabalhe por escala, é outra coisa. Mas quando eu trabalho por conta própria, eu decidia, eu ia trabalhar. Eu ia trabalhar. Eu podia falar não, mas eu ia. Você quer ver uma coisa? Eu trabalhava por hora. Na época era R$100 por hora a hora do trator. R$100 por hora. Calcula pegando das 7 da manhã até as 5 da tarde, dá quantas horas? Pois é. 8. Vamos colocar 8 horas de trabalho. 8 horas de trabalho dá quanto por dia a R$100? 800. R$800. Você já pensou, irmão? R$800 por dia. 800. Rapaz, isso é melhor do que vir na igreja. Na mente humana. Porque enquanto eu estou na igreja ouvindo o pastor blá, 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 porque Jesus vai voltar, e Jesus não volta nunca, então é melhor ir lá para ganhar meus R$800, porque lá eu estou enchendo o bolso. Isso é a mente humana. Mas aí um dia Deus me deu um prejuízo. Eita glória! Agora é falar glória, né? Mas doeu, irmão. Tomei um prejuízo e voltei para os caminhos do Senhor. Então, quando eu prego aqui na frente, quando eu falo, é porque eu já vivi, tá, irmãos? Eu sei do que eu estou falando. Mas muitos ainda, se acordar em tempo, vai prosperar muito para abençoar. Mas se não acordar, vai passar pelo prejuízo, para se livrar do juízo. Amém? Amor de Deus, tá, irmãos? Eu nem sei aonde eu estava, eu saí fora, né, irmãos? Essa igreja é uma bênção. Mas é assim, nós temos que conversar, eu gosto de conversar, para a gente entender. Mas deixa eu voltar que eu vou iniciar de novo. Porque a voz, isso aí, então tá certo, entendi. Agora vamos voltar então, o que eu coloquei no 29 para entender. Assim como Paulo considerava um privilégio sofrer por Cristo, você já pensou o que é isso? Paulo sentia no coração um privilégio de sofrer por Cristo. Sim, ele sentia um privilégio de sofrer por Cristo Jesus. De fato, então coloquei aqui, o privilégio de Cristo, de fato, se de fato nós representamos fielmente Cristo em nosso sofrimento, nossa mensagem afetarão positivamente tanto a nós como aos outros também. Porque Paulo, com seu sofrimento positivo, a sua fé em Cristo Jesus e a sua alegria no sofrimento por causa da fé em Jesus, afetava as outras pessoas. As outras pessoas olhavam para ele e, como que esse camarada está alegre? O camarada tomava um açoite aqui agora, eles lançavam ele lá, quase morto, eles falavam, aquele lá morreu, não adianta mais, é só agora abrir o buraco e jogar ele, está morto. Pouco não, Paulo já estava de novo com a muletinha, não sei se nem usava muleta, todo caboteando para lá e para cá, e pregando a palavra de Deus. Isso é viver para Cristo. O morrer é ganho, mas viver para Cristo é melhor. Eu estou vivendo, enquanto eu estou vivendo, eu quero viver para Cristo. Porque depois que eu morrer, é ganho, é lucro. Aí, querido, se de fato nós somos de fato servos e servas do Senhor, e se de fato nós sofremos pela fé, padecemos assim como Paulo falou, devemos padecer por Ele, aí faça uma reflexão, igreja, se você está padecendo por Jesus, ou você apenas está sendo um crente light, integral. Tem mais alguns? Vamos lá então. Primeiro, o que o sofrimento
Quais os benefícios que o sofrimento pela fé nos traz? Se Paulo está falando que traz benefícios, então quais são? Primeiro, coloquei aqui alguns, só 3, para nós estamos encerrando, só 3. Primeira coisa que o sofrimento pela fé cria em nós, né? Isso. Os benefícios, então, afasta os nossos olhares dos prazeres terrenos. Quando você sofre por Cristo, pela fé, em Cristo Jesus, você não tem prazer mais nas coisas terrenas, porque você vive para Cristo, assim como Paulo falou. Agora, não, vamos falar desse jeito, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque ele tinha prazer. Segundo, quais os benefícios então que sofrer pela fé traz em nós? Fortalece a fé daqueles que suportam. Você está lá embaixo, né? Você está na baixa lá assim, a fé está lá embaixo. Mas eu tenho fé, mas ela está lá embaixo, fria. Mas se você conseguir suportar toda a sua cadeia, a sua prisão que está em sua volta, ela vai te fortalecer, porque você ficou firme. Os problemas vieram, você não cedeu aos problemas, pelo contrário, você permaneceu. Porque bate em nós, irmão. Não estou aqui pregando que você tem que ser o super-homem. Não, irmão, a causa sim. Não estou falando disso. Eu estou falando que a nossa fé ela tem que estar firmada em Jesus para que a gente possa suportar as provações. Aí sim, quando você enfrenta, passa por esses problemas, aí sim, querido, vai fortalecer a nossa fé. Aí quando vir outro problema, você está tão preparado, que você vai passar por ele, você vai sentir o impacto? Vai, mas você vai ter condições para passar por aquele próximo problema, porque problema vai vir, dificuldade sempre vai vir, não tem jeito. Terceiro, qual o benefício então do sofrimento pela fé? O que traz o benefício? Terceiro, serve como exemplo a ser imitado pelos outros quando sofremos pela nossa fé. As outras pessoas vão olhar para você, você vai servir de exemplo através da sua fé em Jesus, passando pela prova, mas firme em Jesus Cristo, servindo a Deus. Parece que tudo está mil maravilha. As pessoas vão olhar para você e falar assim: ô irmão, e aí, aquela coisa, aquele negócio resolveu? Que resolveu nada, irmão, mas está beleza, Deus está no controle. Aquela pessoa, você vai servir de exemplo para outra pessoa que está vivendo também em dificuldade. Então isso é igreja. Por isso nós precisamos cultuar, por isso nós precisamos estar juntos, porque um vai animar o outro, um vai aquecer a fé do outro, irmãos. É a necessidade de estar junto na igreja. Agora, dá de domingo, dá de culto, um está não sei para onde, o outro não está não sei lá para onde, o outro não sei para onde foi, parece que todo mundo sai ao mesmo tempo. Parece que é tudo combinado, mas não é combinado. Se você for parar para pensar, qual é a intenção do inimigo contra a igreja de Cristo? É esvaziar ela, mas Jesus falou que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas para isso nós precisamos entender isso. A igreja precisa avançar, mas as pessoas precisam então acordar, e não deixar, como Martim Lutero falou, né? E não deixa então, pula desse berço, pelo amor de Deus, misericórdia. Não deixa o inimigo ficar ninando você ali no berço. Dorme, crentinho, dorme. Não ora mais não, não vai na igreja mais não. Acorda, irmãos. Então, esses são os benefícios para nossa, daqueles que sofrem com Cristo, amém? Vamos falar com o Senhor? Antes da gente orar, a Aninha, né, tinha pedido oração quinta-feira, dizer para ela que nós estamos orando, tá, Aninha?
A Aninha, ela mora ali em cima, né? Isso. Ela está sempre nos acompanhando. Ela estava, eu não sei se ela está ainda, ela estava no hospital quinta-feira quando ela pediu. Eu estou aqui no hospital, mas aí como não tinha, eu cheguei em casa que eu fui ver. Mas orei, tá, Aninha? Nós estamos orando. E eu tenho certeza que Deus está cuidando de você. Enfim, todos os enfermos. E vamos orar também, irmãos, para que nós colocamos aí, já iniciamos a campanha da reforma da congregação. O rapaz já veio aqui, já olhou. Só estou esperando ele mandar o orçamento e passar para a igreja. E nós vamos, pela fé, né? Desde a calçada até lá em cima, nós vamos reformar a congregação. E eu tenho certeza que Deus vai agir. Nós já falamos aqui para muitos que talvez não estavam aqui no dia, né? Nós já recebemos uma doação de uma pessoa lá do Pará. Amém? E Deus já está levantando pessoa para abençoar a obra. Eu tenho certeza que em breve eu quero lutar para ver se até em novembro, né, no dia do aniversário, no dia não, né, antes do aniversário aí, um mês antes, já esteja pronta essa obra. Mas se não tiver também, Deus está aqui do mesmo jeito. Amém, irmãos? Então vamos falar com o Senhor. Tiãozinho? Sim. Amém. Tiãozinho também? Vamos orar então, né? Pressão, né? Então tá. Vamos falar com Deus então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós chegamos na Tua presença, depois da Tua palavra, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando, ó Deus. Eu estou aqui apenas para passar a Tua palavra, não sou eu, apenas estou lendo a Tua palavra, mas é o Espírito Santo do Senhor que fala. Então, ó Deus, fala no meu coração, fala no coração da Tua igreja, os que estão em casa, ou aonde chegar essa live, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos ver, ó Deus, essa igreja cheia de verdadeiros adoradores, salvos por Jesus Cristo. Sim, ó Deus. E por isso levanta, ó Pai, obreiros, levanta pessoas para estar abençoando a Tua obra, tanto financeiro, também, ó Deus, ajudando, né, na escola, com as crianças, na limpeza, e levanta pregadores também, ó Deus, para que esteja aqui nos ajudando, nos auxiliando. E eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, porque a Tua palavra falou que nós devemos clamar ao dono da seara, e nós estamos clamando ao Senhor para que o Senhor envie ceifeiros, ó Pai, para a glória do Senhor. Também, ó Deus, agora nós colocamos diante do Senhor a família do Tiãozinho, taxista, o filho dele, ó Pai, que alguns dias atrás sofreu um acidente. O Senhor esteja com ele ali, ó Deus. Ele está precisando do agir do Senhor e está precisando da ajuda da população também, eu creio que é financeiramente. E por isso, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor levanta pessoas, ó Pai, para estar abençoando aquela família. Também o Tiãozinho que está internado, sofreu aquela queda também, ó Deus. Ó Senhor, esteja com ele ali naquele hospital. Que o espírito, ó Pai, de morte bate em retirada. Nós clamamos ao Senhor, porque já foi 2 acidentados naquela família, Pai, o filho, agora o pai também, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do Teu nome, ó Deus, que o espírito de morte bata em retirada, e que aquela família possa, ó Pai, entender que o Senhor é maior do que todas as coisas, que sem o Senhor é impossível vencer todas as dificuldades, mas tendo o Senhor na vida deles, há felicidade na família, e eu creio, ó Pai, que aquela família pertence ao Senhor. Também, ó Deus, a mãe da Érica, que sofreu aquela queda também,
e não pôde operar por causa da pressão. Pai, mas em nome de Jesus, o Senhor é médico dos médicos, Senhor do Senhor, nós já entregamos ela nas tuas mãos e pedimos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de maneira especial. Enfim, ó Deus, todos os enfermos, também nós clamamos pela vida da Aninha, ó Pai, que está ou esteve internada, nós não sabemos, mas onde ela estiver, ó Pai, nós pedimos ao Senhor, entra com providência, Senhor Deus, sobre a vida dela, da vida espiritual, vida física, ó Pai, que o Senhor possa ministrar cura sobre a vida dela. E enfim, toda a igreja nós colocamos diante do Senhor. E agora, Deus, eu quero pedir ao Senhor também, porque hoje muitos estão aí comemorando o Dia dos Pais. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, vá, meu Deus, de encontro todos os pais, sim, ó Deus, para que o Senhor, meu Deus, possa abençoar de maneira especial, ó Deus, a vida, ó Deus, de cada pai, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha dar sabedoria, discernimento a esse pai, para que ele possa, né, cuidar da sua família, dos seus filhos, ó Pai, porque sabemos que família é herança do Senhor, filhos são a herança do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. À noite nós estaremos de volta, querendo o nosso Deus, às 19 horas em ponto. Estaremos aqui para trazer mais uma porção da palavra do Senhor. E você que está em casa, né, faça o seguinte: você também pode ser um evangelista, né, crescer o reino do Senhor, compartilhando as lives. E teremos a alegria de ter você conosco também, presencial aqui na congregação junto conosco, amém? Fica na paz de Jesus, tenha um bom domingo, assim estamos encerrados.